Fala pessoal, boa tarde, como estão? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos para mais uma live importante sobre gestão de risco na prática. Estamos gravando essa live hoje, dia 23/11 de 2022. GT investe em época de Copa do Mundo, pré-estreia do Brasil na Copa, que será no dia 24. Esperamos que para você que está vendo a live hoje, né? Esperamos que amanhã tenhamos uma vitória do Brasil na Copa do Mundo. E caso você esteja vendo essa live posteriormente, ela ficar hospedada aqui no YouTube da GT Invest. Caso esteja vendo posteriormente, esperamos que seja até Brasil campeão nessa Copa do Mundo de 2022. Então, vamos lá. Quero abordar esse tema de gestão de risco, pois eu vejo que é um tema que muitas vezes é o que pega, né? A gestão de risco, questão emocional, tem coisas que geralmente impactam na consistência no mercado financeiro, no dólar e mini dólar, que são os ativos em que somos especialistas e que temos lecionado nossos alunos em programas de mentoria através de GT Invest Academy nos últimos anos, e percebemos que às vezes por algum pormenor às vezes não se consegue a consistência, mas graças a Deus, nos últimos anos construímos uma história bem bacana, bem bonita, e nossos alunos têm se tornado consistentes, têm conseguido viver do mercado através de estratégias simples e efetivas, e eu vou abordar para vocês que não conhecem a GT, que não conhecem a metodologia GT de aplicação das estratégias, vou mostrar uma forma de vocês visualizarem, né, como é que funciona uma estratégia, como é que não funciona, como eu vou validar essa estratégia e como utilizá-la em longo prazo e se tornar rentável de certa forma, certo? Bom, iniciando a live, uma breve apresentação, né, gestão de risco na prática. Bom, falando um pouco também da GT, que sempre, né, um dos nossos vieses é transformando seus sonhos em realidade. Você tem o sonho de conseguir uma renda a mais no mercado financeiro, uma renda extra, viver do mercado. Temos estratégias para isso e buscamos sempre trazer com que seus sonhos se tornem realidade através de estratégias sólidas e validadas ao longo dos últimos 8 anos de operações e 4 anos dando mentoria. Bom, falando um pouco da GT Invest, né, isso também é nosso lema, a questão do inconformismo, né, de apresentar para vocês sempre novidades, sempre melhorias. Então a GT Invest está sempre em constante melhoria, sempre implementando melhores formas de operar, reajustando modelos operacionais, questão de novas estratégias ao longo dos últimos anos, sempre fazemos isso. E nas nossas redes sociais, através de @GTInvestOficial, @FabioCruzGT, meu sócio aqui na GT e cofundador também, e da minha rede social, Instagram, @FernandoCarvalho_GT, você pode encontrar muito conteúdo técnico para trazer esses conteúdos também para você de forma, né, que vocês possam visualizar e ter uma clareza em relação a operacionais, a questão de mentalidade de operações. Então, através dessa educação financeira, nós trazemos essa possibilidade, certo? Bom, me apresentando um pouco, eu atuo no mercado financeiro desde 2008, iniciei operações em 2012, tive passagem em bancos de investimento que foram Société Générale, banco francês, segundo maior banco francês, atrás de BNP Paribas, e também atuei no Deutsche Bank, setor de câmbio em ambos os bancos, e aí que tive conhecimento em operações de mini contratos, dólar, mini dólar, mas geralmente através de grandes instituições. Também atuava com carta de crédito também, mas eu percebi no setor de câmbio que havia uma movimentação muito grande de coisas que eu desconhecia. E aí, né, depois eu fui buscar um pouco mais de conhecimento e eu vi que as pessoas físicas também podiam operar. Só que naquela época, né, não tinha uma informação difundida como hoje, mas tinha algumas pessoas, algumas fontes que, principalmente ao Brooks, né, ao Brooks é a base, né, de todos os nossos conteúdos, né, o pai do Price Action, e sempre consumindo conteúdos a gente desenvolveu uma metodologia que fosse mais fácil de aplicação, sem muita subjetividade e sim com objetividade. E desde 2017, quando, né, começamos, né, a GT, formalização em 2018, depois
a gente já atualizou, tem mais de 900 alunos entre Brasil e exterior, então no Canadá, Peru, Estados Unidos, Japão, Irlanda, Inglaterra, já tivemos alunos de vários países, assim como no Brasil, que de modo geral são os nossos alunos e brasileiros que estão no exterior, certo? Bom, falando um pouco mais então de gestão de risco, e eu sempre vou buscar exemplificar com vocês formas de vocês fazerem essa gestão de risco de uma forma global e dentro da metodologia GT de aplicação, que é uma forma bem simples e eficaz. Bom, gerenciamento de risco, conceito. Conceito é o processo de identificar, avaliar e controlar ou minimizar os riscos do negócio. Trata-se de constantemente analisar as incertezas sobre o seu negócio e sobre o seu futuro. Então você identifica qual que é o risco, avalia, planeja, implementa, monitora e revisa. Sempre avaliando riscos para que você veja e mensure também os potenciais retornos. Então, estabelecer um planejamento de trade e gerenciamento de risco é compreender entre várias etapas que os fatores que podem impactar o seu trading system, né? O que pode impactar, de repente, uma notícia de grau 3 estrelas, que a gente acompanha diariamente no GTcast junto com os nossos alunos, acompanhamento via sala de operações das 9 ao meio-dia, nós avaliamos e mensuramos riscos, né? Por exemplo, hoje, na data de hoje, havia uma possibilidade de candle, gatilho, que não era dos melhores na máxima do dia anterior. Ah, é ativação de setup? Não, porque tinha notícia 3 estrelas, o risco está elevado, tá? E através disso, a gente reduz risco e aumenta potencial de retorno, com pequenos detalhes que fazem grande diferença de modo geral, tá? Bom, elaborando então um gerenciamento de risco eficiente ao seu trading system. Então, sabemos que muitos de vocês que estão acompanhando fazem parte do grupo de mentoria da GT, do GTcast, acompanham a gente há algum tempo. Sabemos que você também, que vai acompanhar hoje, que está nos conhecendo através do YouTube, que às vezes, eu tô com um pouco de dúvida, não sei como é que funciona a questão do gerenciamento de risco. Basicamente, o que eu posso dizer a gente está trabalhando nessa live de forma a passar de forma mais didática e completa para você que também não faz parte do nosso grupo de alunos, que não conhece a metodologia GT e que até porventura não vá fazer parte do grupo de mentoria, mas que você saiba como é que funciona o gerenciamento de risco. E basicamente, dando uma resumida, e a gente vai adentrar várias vezes, vários tópicos aqui na nossa live, é que você mensure dentro do seu trade system qual que é o grau de falha, né? Quantas vezes aparece a estratégia que você gosta de utilizar, qual que é a forma de utilização. Então tudo isso faz parte e geralmente você vai conseguir resultados constantes e consistentes em longo prazo, certo? Então, neste tópico utilizaremos conceitos que são importantes e analisados na metodologia GT de implementação de estratégias. Desvio padrão operacional, média ponderada de pontos, amostragem temporal da estratégia, pontos de equilíbrio, corretora, home broker e notebook PC. Todos esses tópicos são importantes para que você consiga executar as estratégias de forma plena. Não adianta você ter um bom operacional e não ter uma boa corretora. Não adianta você ter um bom operacional e de repente sua máquina falhar constantemente. Não adianta você ter uma boa estratégia que aparece uma vez a cada 3 meses e de repente pode não funcionar tão bem. Certo? Bom, vamos lá, falando um pouco de desvio padrão mais ponto de equilíbrio. É bom você refletir, né, quais estratégias você opera, quantos pontos você busca por operação, há uma flexibilidade, você às vezes busca, às vezes não busca uma certa quantidade de pontos, como é que você faz essas estratégias? Em média, quantos pontos você consegue, né, dentro do seu trade system? É mais flexível ou não é? Dentro da metodologia GT, nós trabalhamos com alvos fixos em cenários específicos, não tem muitas operações no mês, mas o grau de acerto é muito alto, vai ter stop, vai ter 80% de ganho e no geral você fecha positivo, executando as estratégias passo a passo no decorrer do mês. Então às vezes vai ocorrer 4 dias sem operação, de repente vem um stop. Poxa meu, caramba, fiz ali meu diário de trading, treinei, me dediquei, executei e de repente vem um stop. É do mercado, o mercado vai testar suas convicções e no geral as coisas vão dar certo, mas você tem que ter paciência nesse processo. Nada impede que tenha um mês um pouquinho mais difícil, mas geralmente nós temos muitos meses muito bons e vai ter um mês ou outro
que é um pouco mais complicado. Como esse mês de novembro mesmo tem sido um mês um pouco mais difícil, estamos vivendo um pós-eleição, pós-segundo turno, e o mercado tem precificado muito em relação à PEC de transição, a volatilidade do câmbio. Hoje, por exemplo, o câmbio está na casa de 5,40, muita volatilidade e estresse no mercado tem trazido uma volatilidade fora do normal e às vezes pode ter dado uma violinada ou outra, mesmo que o padrão técnico siga, às vezes pode ter dado uma violinada ou outra, mas em linhas gerais, se você executar tudo certo, até o final do mês as coisas vão dar certo e vão fechar bem. Então, qual que é o máximo de drawdown dentro das estratégias? Qual que é o limite que você aceita? Qual que é a máxima de pontos que você costuma fazer no decorrer de um mês positivo e de um mês negativo? E de acordo aos seus backtests. Isso é uma coisa que a gente prega muito, e eu até vou dar um giro na GT Academy para mostrar para vocês como é que a gente pode analisar certas coisas, certos padrões, para que possamos, de forma constante e que seja de longo prazo, ter efetividade nesse mercado, que não seja um operador de curto prazo, que 2 stops não te tire do mercado e que você consiga operar de forma constante, aceitando oscilações negativas. Então, há uma pontuação positiva média que bate constante, há uma pontuação negativa que bate também constante, isso vai fazer parte do desvio padrão. Se constantemente, dentro do seu trading system, você bate 25 pontos no mês, porque você vai ficar buscando muitas vezes 40, quando às vezes você pode bater 25 e de repente fechar com 10 pontos, né? Sabendo também que dentro da metodologia GT costumamos recomendar R$ 1.000 por contrato, alguns operam com um pouco menos, se opera muito bem, beleza, mas se não está iniciante, é melhor uma margem de R$ 1.000 por contrato. As estratégias vão entregar performance para que você oscile, de certa forma que você vá fechar no campo positivo no final do mês, aceitando oscilações. Certo? Mostrando um pouco, né, como você pode validar isso até dentro da metodologia GT, quero mostrar para vocês um pouco da GT Invest Academy. GT Invest Academy, mostrando aqui a home da nossa GT Invest Academy. Você tem as boas-vindas, tem alguns vídeos que estão aqui para vocês, aqui, vídeos importantes que fazem parte do processo de aprendizado para que vocês possam operar bem. Então vocês veem que tem estudos, tem parte de live técnica, tem vários conteúdos aqui que vocês podem ver de estudo de mercado, setups, uma breve apresentação do Fábio, uma breve apresentação minha também, que já passei um pouco com vocês também aqui no começo dessa live. Temos aqui na própria GT Academy, temos o curso Viver de Trade, curso da GT Invest, onde você pode ter acesso aos nossos conteúdos gravados também, né? Tem uma apresentação, o que é mercado financeiro, para muitos de vocês já sabem, noções de renda fixa que está em alta nesse momento. Nós temos uma taxa Selic que está aí na casa de 13,75%, aqui em 23/11/2022. Então, nós vemos que temos aí algumas coisas para te trazer. Um áudio meio alto, né? Mas enfim, tem aqui uma apresentação que eu estou fazendo para vocês. Deixa eu até tirar aqui esse áudio, mas eu vou passando aqui conteúdos técnicos também para vocês. O Fábio também apresenta alguns conteúdos. Tem questão de estrutura, tem questão de plataformas e corretoras, como configurar no Trade, plataforma Home Broker para você operar. Tem também no Profit também perguntas. Nós temos aqui um curso que está com bastante material que te dá embasamento técnico. E mais do que isso, parte de mentoria, mentoria Smart, mentoria Premium, lives e conteúdos exclusivos, rumo ao 100k, para quem já fez mentoria, tem acesso ao rumo ao 100k, para buscar os 100 contratos, R$ 100.000, numa constante e consistência, né, que apresentando um pouco para vocês também, só para vocês verem aqui, tem na parte de conteúdo Smart também mais materiais, princípios de análise gráfica, como você vai identificar certos padrões gráficos de execução das estratégias, como você vai fazer backtests, e aqui até nessa parte de como fazer backtests, vocês têm aqui algumas planilhas que fazem parte de gestão de risco. Eu já deixei aqui elas abertas, né? Essas planilhas que você pode utilizar. Então, por exemplo, vamos supor que eu feche 25 pontos por mês, né? Você utilizando aí um capital mensal que você recebe, ou geralmente você executando, calma aí que fechou, você tendo aí essa quantidade, né, de aporte, custo de vida, enfim. Aí isso é bem individual, são individualidades
que a gente adentra dentro dos programas individuais, de mentoria, de rumo ao 100K, né? Qual que é a sua realidade, né? E aí você pode colocar, por exemplo, vou começar com um contrato. Se você não vai fazer aporte, você vai tendo aí um crescimento exponencial que dentro de aproximadamente aí 2 anos, você vai ter um belo aumento conforme a base de 25 pontos em média que as estratégias que nós passamos alcançam, tá? Então, não, eu tenho capacidade de começar com 5 contratos, por exemplo. Vamos colocar aí que você começa com 5 contratos. Então você consegue fazer um aumento mais rápido da quantidade de contratos. O financeiro, ele vai ser muito correlacionado com a quantidade de contratos que você opera. Então, dentro da planilha de escadinha de riqueza que está disponível na GT Invest Academy, você tem acesso a isso. Além disso, também performance individual. Então, por exemplo, vou executar um operacional aqui de um setup, deixa eu ver aqui qual setup que eu vou executar aqui para a gente visualizar, para a gente ter uma base, né? Deixa eu ver aqui que está essa parte aqui, vamos ver. Vamos fazer um cruzamento de médias, por exemplo? Não, vamos ver uma operação de ajuste. Qual que é o resultado? Resultado, foi ganho? Foi ganho. Qual que é a quantidade da fórmula de pontos do ajuste? 3 pontos. Vou fazer uma operação de máximas, por exemplo. Deu ganho também. Tá bom. Qual que é a fórmula? Também, de 3 pontos. Então tá bom. Você vai lá, faz isso. Vamos supor aí que você tem aí uma operação de ajuste novamente e tem mais um ganho. Vamos colocar aí, temos uma fórmula fixa e colocando um ganho também, 9 pontos. Você vai aqui na planilha de aba 2 e você vai ver aqui que em janeiro você tem essa quantidade. Vamos supor que você opera 5 contratos, financeiro R$450, certo? R$450 e aí aqui muda-se o cenário, você vai vendo, né? E aqui tem todas as estratégias que nós temos, né, que fazem parte também e você vai tendo acesso na GT Invest Academy, como utilizar, assim como a parte também do YouTube da GT, onde vocês estão vendo essa live, tem a parte também do ajuste diário para você ter os dados. Sabemos que as plataformas também elas entregam também essa parte de ajuste, certo? Bom, voltando também com a música, as planilhas também, agenda de treinamento, como você vai validar as estratégias. Então você pega a agenda de treinamento, uma das planilhas que nós temos disponíveis e coloca aqui também na agenda de treinamento para fazer dentro das estratégias, pullback de MME, que está no conteúdo premium da GT Academy, a gente vai passar, você vai lá, faz aqui a estratégia, qual fórmula eu vou utilizar? Fórmula de 3 pontos, fez ganho? Fiz ganho. Vai alterar? Vai alterar aqui, 3 de janeiro, cadê? Alterou? Não, acho que não alterou aqui, mas deveria. Deixa eu ver se a outra planilha aqui vai alterar. Deixa eu ver aqui sobre máximas e mínimas, por exemplo. Fez a operação, se fizer ganho, aí já altera aqui o resultado. E aí, por exemplo, fiz um outro ganho também. Não teve operação. Você vai lá e preenche aqui e ele vai atualizando conforme um contrato ou um lote do cheio, que são equivalentes a 25 mini contratos, um lote do cheio, tá? Bom, você tem acesso à agenda de treinamento também e simulador de performance. Todas as planilhas elas estão hospedadas na GT Invest Academy, mostrando um pouco mais da GT Academy, então você tem acesso a essas planilhas para você e elaborando até o seu próprio gerenciamento de risco, seu planejamento, você vai ver a quantidade de pontos e quanto isso reflete em financeiro. E aí, como que eu vou construir a minha pontuação? Você vai ter acesso às estratégias. Então aqui você tem setup de cruzamento de médias, tem e-book com a estratégia, você tem acesso à estratégia de máximas e mínimas, você tem aqui um e-book também que você acessa para você ver como aplica as estratégias, vídeo também, setup de ajuste, você tem tudo isso disponível aqui nessa parte da Mentoria Smart e depois você acessa também o conteúdo de Mentoria Premium, onde tem estratégia de gap, estratégia de payroll, você tem estratégia de pullback na média de 200 e além disso você tem a parte de lives e conteúdos exclusivos, onde a gente abrange muito mais esses conteúdos. Então você vai ter live técnica também, como é que eu vou executar uma operação de IPC, operação de nível arriscado, risco mais alto, como eu vou utilizar um break-even no payroll, como eu vou utilizar um trading stop no payroll, tá descomplicando o payroll também, fazendo uma live de análise só com uma estratégia
né, do negativo à meta mensal, como você vai operando todos os dias, até você fechar no positivo. Assim como a análise quinzenal das estratégias, onde eu e o Fábio conduzimos também, assim como a parte de mindset, onde eu já fiz live com a psicóloga Adriana Balduino, também para mostrar para vocês, né, a forma mental do trading, como a gente pode executar as estratégias, como vai facilitar, né, no seu desenvolvimento conseguir resultados. Então nessa live a gente aborda muita coisa, tem live de mentorados que saíram do zero, conseguiram resultados exponenciais e constantes também, como com o Thiago Borges também, que está nessa live, também está no meu Instagram, também a live, bem bacana para vocês que também podem visualizar a trajetória de evolução no mercado de day trade, assim como também live de gestão de risco, onde, né, nós mostramos nossa forma, né, de pensar o mercado, como vemos e como aplicamos essa parte de gestão de risco também. Fábio já abordou, isso é essencial, e sempre passando estratégias, como é que funciona. Aqui uma live mais didática também de cruzamento de médias. E além disso também temos a parte também da psicologia para trade também, alguns conteúdos também que nossa psicóloga Adriana, ela também passa para vocês como, né, funcionar, né, como funciona essa parte aí, principalmente medo e ansiedade, um cenário de risco, como é que você vai executar uma estratégia, putz, tomei um stop, será que eu não posso executar novamente a estratégia? Então ela passa também sobre isso. E nosso podcast Sala de Operações, temos também aqui alguns cortes que ficam disponíveis no Spotify. GTcast está disponível no Spotify, alguns cortes. Então você tem tudo o que você precisa para executar as estratégias de forma plena e com execução constante. Conteúdos adicionais também, você tem a biblioteca GT, a GT Books, onde você pode também acessar, né, livros que compõem parte dos nossos conhecimentos, que fazem parte de indicações para que você conheça mais do mercado e que tenha, né, esse conhecimento que a gente passa de uma forma de triagem. Está demorando um pouquinho para carregar aqui nosso GT Books, e se demorar mais um pouquinho aí também, a gente vai continuar na apresentação, depois a gente retorna para ver se abre. Bom, como está demorando, a parte de GT Books depois a gente retorna e eu mostro para vocês como funciona. Então, você tem toda essa base dentro da metodologia GT para executar os operacionais da melhor forma. E para você que não faz parte, que está conhecendo um pouco, numa visão mais global de gestão de risco, também estou aqui para apresentá-los para vocês. Então, a amostragem temporal da estratégia mais média ponderada de pontos. Então, quantas vezes a estratégia vai aparecer por dia? Quantas vezes ela aparece por mês? Quantas vezes ela aparece por ano? Em média, quantos stops seguidos ela dá? Quantos ganhos seguidos ela dá? Quantos dias, meses e anos fecharam no negativo? Então, se você tem uma estratégia que ela funciona 12 vezes no mês e te dá 3 stops, ela pode ser efetiva, desde que o risco-retorno seja um risco-retorno que compense. Né? Se você utilizar uma estratégia que ela é 1 para 5 e aparece com 12 ganhos e 3 stops, ela pode não ser rentável. Se a sua estratégia é 1 por 1 o risco-retorno, vamos supor que 5 pontos de alvo, 5 pontos de stop, e ela é efetiva em 7 vezes e stop em 5 vezes, é efetiva e rentável. Sempre sabendo, eventualmente vai ter stop, esse é o mercado. O mercado de day trade não é sobre você não tomar stop, e sim você ter uma constância para executar mais ganhos do que stops e ser rentável em pontos que com isso, com o número de contratos, vai te trazer também uma rentabilidade financeira efetiva. Então, quantas vezes ela aparece por mês? Qual que é a média ponderada de pontos? Então, dentro da metodologia GT, nossas estratégias elas aparecem em média 15 a 20 vezes por mês, dando uma efetividade. Apareceu 20 vezes, 16 ganhos, 4 stops, 15 ganhos, 5 stops. E dentro dos riscos retornos que nós temos nas estratégias que ficam hospedadas na GT Invest Academy, você consegue ter um retorno financeiro atrativo. Com um contrato, com 100 contratos, com 50, com 200, funciona para todos. É democrático, né? Funciona para quem opera pouco, pequeno e para quem opera com muitos contratos. Certo? Corretora mais suporte notebook e home broker. Então, perguntas também sempre para se pensar, sua corretora é boa?
Quando você precisa de suporte, você tem, você sabe o custo de uma má estrutura. Então, se a sua máquina de operações ela é boa, qual que é o DMA operacional, né, da sua corretora, da sua plataforma? Então, às vezes você tem uma boa corretora, mas você não tem uma boa plataforma de operação. Vamos supor que você tenha uma corretora XP, corretora excelente, corretora BTG, corretora excelente, mas opera pelo MetaTrader. MetaTrader não é bom para B3, para ativos de índice, de dólar. Então, ele é muito bom para Forex, mas não para B3. Então, não é interessante que você opere com MetaTrader, independente se a corretora é boa. Vamos supor que você opera via XP, via BTG, com a plataforma Trade, com a plataforma Profit. Boas corretoras, boas plataformas. Show de bola. Sua máquina tá boa? Ah, não tá tão boa. Pode te atrapalhar também, tá? Então, operar com internet cabeada, internet também fibra ótica, pode ser solução para alguns problemas. Então, uma boa corretora, boa plataforma de operações, boa rede de conexão internet fazem parte também de gerenciamento de risco para que você possa evitar alguns riscos de repente estar operando bem, corretora, plataforma boa e de repente a internet cai. E aí? Né? Aí complica. Certo? Bom, criando um gerenciamento de risco efetivo na prática. E aí eu vou falar um pouco, né, em visão global para que vocês possam ter uma noção, tá? Como é que você vai criar um gerenciamento de risco, né? Sem muito dentro da metodologia GT, quer dizer, né, dentro da metodologia GT de validação, mas dentro também de uma visão global de uma estratégia. Então, vamos supor que você cria uma estratégia que o risco-retorno é 1 para 1, tá? 5 de alvo, 5 de stop, tá? Aparece aí 12 vezes ao mês, em média, né, nos últimos 3 anos. Efetividade, 69%. Qual que é a quantidade de ganhos seguidos? 5. Máximo de perdas seguidas? 6. Qual que é o drawdown máximo que alcançou? 30 pontos. Qual que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio foi 15 pontos. Então, o que é o ponto de equilíbrio em questão? Em algum momento do mês, mesmo com as eventualidades, alcançou 15 pontos. Então, às vezes veio 2 ganhos, 1 stop, 3 ganhos, 1 stop, mais outro stop, outro ganho, 3 stops, tá, beleza. No final, quantos meses, qual que é o ponto de equilíbrio que essa estratégia passou? Passou por 15 pontos em 11 dos 12 meses. Então, esse é o ponto de equilíbrio da sua estratégia, tá? Isso pode ser a meta. O ponto de equilíbrio pode ser correlacionado com a sua meta. Qual que é a aleatoriedade temporal? Drawdown de 20 pontos por 2 meses seguidos. Pode ocorrer? Pode ocorrer, tá? E qual que é a outra aleatoriedade temporal? 35 pontos positivos alcançados durante 2 meses seguidos. É acima do que a estratégia costuma entregar e também a outra aleatoriedade é abaixo do que a estratégia costuma entregar. Então, sabendo que às vezes haverá aleatoriedade, tá? Por isso que é muito importante que você tenha várias estratégias no seu hall e nós da GT passamos 7 estratégias com alvos, fórmulas, toda a metodologia que você precisa para aplicar as operações, certo? Bom, no final das contas, resultado, estratégia efetiva, então tem uma recomendação de peso máximo alocado por operação, dependendo dos perfis, né, que nós temos perfis conservadores, moderados e arrojados, então tem os pesos recomendáveis para cada perfil que nós trabalhamos dentro dos programas individuais de mentoria e rumo ao 100K, e também como cada um opera e lida com a parte do loss, né? Às vezes você não lida tão bem com stop, então seu padrão vai ser mais conservador, certo? Bom, e também dentro desse resultado é esperado um aumento líquido de 30% do valor alocado em 3 meses, seguindo o ponto de equilíbrio da estratégia como um norte conservador, tá? E, pessoal, só falando um pouco mais aí que no mercado de renda variável, todo capital está sujeito a oscilação. Seja corajoso nas horas positivas, assim como terás que ser nas horas adversas. Foco, resiliência e longo prazo. Então, é isso. Disponível aqui para perguntas. Só mostrando aqui, vamos ver se já abriu. Abriu aqui o nosso GT Books, então algumas recomendações de livros também para passar com vocês. Então, Trading the Zone é o livro que é base do nosso programa de mentoria, onde nós lecionamos com base no Trading the Zone comportamento mental de como se operar, tá? Como que a gente geralmente vai lidar com stops, porque ganho todo mundo está preparado. E com stops, com 2 stops seguidos, como você vai lidar? Isso é importante. Tem também princípios de Rei Dalio também,
que é muito bacana também esse livro, ajuda muito. Investidor Inteligente, para você que quer investir de forma geral, utiliza o Day Trade até para uma diversificação de carteira e como ter uma carteira que seja também inteligente, ter ações previdenciárias, ter uma diversificação de ativos, forma do Warren Buffett de investir também, Value Investing, que é a forma do Warren Buffett investir, então bem bacana, além de outros também, Mindset, também análise técnica para Legos, Candlesticks, todos esses livros estão disponíveis aqui na GT Invest Academy, que está bem robusta com mais de 100 horas de conteúdos para vocês acessarem e ter todo o embasamento técnico necessário para executar as estratégias. Certo, pessoal? Então, acho que é isso. Basicamente também falando que é muito importante, tá? Para vocês, mostrando aqui um pouco também do mercado hoje, o mercado de hoje que teve aqui uma oportunidade, por exemplo, em região de ajuste, dependendo do modelo operacional, aqui uma operação clara, perfeita, mas uma operação que dependendo do modelo operacional pode ter dado stop para alguns e também depois vindo aqui a dar uma operação aqui na região de máxima em candle 25, nós vemos aqui que deu uma entrada em candle 26 também e sabemos que tem também questão de modelo operacional, como você vai executar uma entrada ou não, isso pode impactar às vezes nos resultados, mas praticamente como você vai saber se o seu trading system está correto ou não? A agenda de treinamento, backtest das estratégias, preenche. Em longo prazo você vai ter os resultados mostrados aqui nas planilhas, tanto para cada uma das estratégias, cruzamento, ajuste, até IPC, que acontece uma vez por mês, payroll, então você vai ter toda essa base técnica que fica hospedada aqui na GT Invest Academy para que vocês possam executar da melhor forma as estratégias. Certo, pessoal? Bom, é isso. Agradeço a participação de todos. Estou aqui com vocês no chat também, para ir tirando dúvidas e espero que vocês gostem do conteúdo. Espero que vocês também, né, tenham gostado, deem um like também, se quiser compartilhar também, se inscrever no nosso canal. Agradeço a sua presença até o final da nossa live e estamos disponíveis em nossos canais, tá? @Fernando Carvalho _GT, @GT Invest Oficial, @Fábio Cruz GT também, pode nos chamar também no número também da GT também, e é isso. Certo, pessoal? Agradeço a participação de todos, excelente dia, excelente jornada nesse mercado que parece difícil, principalmente em dias que você toma um stop e essa live com certeza vai ser útil para você. Nesses dias, saiba que em longo prazo as estratégias funcionam, você às vezes funciona muito bem, mas saiba que às vezes vai ter algum deslize, mas até o final do mês, em longo prazo, as coisas vão terminar de forma positiva e com certeza conte comigo, conte conosco para dar todo o suporte necessário. Certo? Excelente dia, excelente jornada nesse mercado a todos vocês.